Há 10 anos, a TV brasileira foi digitalizada. Após um período de transição, em que houve a transmissão simultânea dos sinais digitais e analógicos, algumas grandes cidades, como São Paulo e Brasília, já desligaram definitivamente a transmissão analógica de TV. E assim vai se seguir pelo país até que todos os sinais analógicos de TV sejam desligados dentro de poucos anos. Enquanto isso, o rádio, que foi o primeiro meio eletrônico de comunicação e já está no ar há um século, segue analógico. Nesta edição de Radiópolis, vamos analisar o porquê disso. Os radiodifusores brasileiros, representados pela ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, já tiveram na década passada uma posição favorável à digitalização do rádio. Eles queriam utilizar o sistema iBook, de uma empresa dos Estados Unidos chamada Ubiquiti. Esse sistema, hoje chamado de HD Rádio, é utilizado nos Estados Unidos desde o início dos anos 2000, mas mesmo lá, até hoje, esse sistema não conseguiu uma grande penetração, tanto que continuam sendo feitas as transmissões analógicas em AM e FM. E nem foi fixada uma data para o desligamento do rádio analógico nos Estados Unidos. Na Europa, desde o final dos anos 90, vários países passaram a transmitir utilizando o sistema DAB, Digital Audio Broadcasting. Outro sistema de transmissão digital de rádio começou a operar em 2003, fruto de um consórcio de grandes emissoras de diversos países do mundo. É o DRM, Digital Radio Mondiale. O primeiro foco do DRM foi a transmissão em ondas curtas, que atingem longas distâncias. Depois, o DRM evoluiu e passou a contemplar todas as faixas de frequência atualmente utilizadas no rádio, como as ondas longas, médias e também a frequência modulada. Além disso, o DRM é o único a ter a vantagem de suportar as emissoras de baixa potência, como as rádios comunitárias. O Brasil começou em 2007 uma série de testes dos sistemas iBook e DRM. Na época, o ministro das Comunicações era Hélio Costa, mas nenhuma decisão foi tomada. Atualmente, a posição da ABERT é contrária à digitalização do rádio. O que aconteceu? As emissoras AM hoje sofrem grandes interferências por causa de novos equipamentos nas nossas residências, como roteadores Wi-Fi, lâmpadas fluorescentes compactas, por exemplo. Com isso, a audiência das emissoras AM estava despencando. Como o processo de digitalização do rádio estava empacado, a solução adotada pelo governo, a pedido da ABERT, foi a de permitir as emissoras AM migrarem para o FM. Na época em que essa decisão foi tomada, o ministro das Comunicações era Paulo Bernardo. Muito bem, esse é um resumo de alguns aspectos da situação que é bem ampla. Para saber um pouco mais sobre o assunto e principalmente sobre o DRM, vamos conversar com Rafael Diniz, cientista da computação formado na Unicamp e vice-presidente da Abradig, a Associação Brasileira do Rádio Digital. Ele também é fundador da plataforma DRM Brasil. Queremos saber primeiramente o que é o DRM e qual é a situação dele hoje no mundo. Bom, o Digital Radio Mondiale, ou DRM, né, é um sistema de radiodifusão digital. Assim como existem sistemas de TV digital, esse é um de rádio digital, e além de ser um sistema de radiodifusão digital, ele é também um consórcio, né, que foi o consórcio que criou o sistema, que também chama consórcio DRM, e eles que criaram esse sistema de radiodifusão digital, né. Em termos técnicos, o DRM é um sistema de rádio digital que funciona nas bandas de onda longa, onda média, onda curta, e na faixa onde hoje estão as transmissões FM, né, que é a faixa de VHF. Ele começou em 2003, né, o DRM, né? Isso. E acho que, se não me engano, a primeira transmissão
Se eu não me engano, a primeira transmissão do DRM foi em 2003 e a reunião de formação do DRM foi em 98, se eu não me engano, que eles fizeram uma reunião e decidiram criar o consórcio para criar o padrão. Uhum. E o brasileiro já está acostumado com a TV digital. E o rádio digital, que aparentemente seria algo até mais simples do que a instalação da TV digital. Por que não caminhou ainda até hoje a concretização do rádio digital no Brasil? Qual é a situação? Bom, o rádio digital no Brasil tem uma história que nem é tão curta, né? Já se fala de rádio digital aí há um pouco mais de uma década no Brasil, mas o rádio digital no Brasil ele está a passos lentos, talvez porque a migração da TV digital tomou um pouco mais de atenção, né? Mas também por questões políticas e regionais, né? Eu acho que o rádio digital na América do Sul ainda não decolou, né? O país mais próximo que tem rádio digital é o México, que copiou o padrão americano e mesmo assim não decolou, né? Mas em termos globais, o rádio digital está tomando mais tempo do que a TV digital para ser implantado, mas está sendo implantado, né? Por que isso? Por que essa demora maior para o rádio? Pois é, o rádio foi o primeiro meio de comunicação eletrônico de massa, né? E aparentemente ele vai ser o último meio de comunicação a ser digitalizado. O celular digitalizou, a TV digitalizou, todos os serviços de comunicação eletrônica digitalizaram e o rádio ainda é o primeiro. Até os jornais em papel já estão deixando de existir e passam a ser lidos no computador. Exatamente, os jornais em papel, revista, já estão sendo acessados e lidos em meios digitais e o rádio ainda não. Eu acho que isso é uma discussão super imensa, tem várias explicações talvez do porquê que o rádio digital ainda não decolou, né? No Brasil, com certeza, faltou um pouco de força política e força dos radiodifusores de entender um pouco o que é o rádio digital e se colocar de forma mais proativa na defesa da implantação do rádio digital, né? Pois então, eles teriam que enxergar vantagens no rádio digital. Que vantagens traz o rádio digital em relação ao rádio analógico que a gente conhece hoje? Bom, o rádio digital, assim como na TV digital, tem alguns recursos inerentes do fato de ser digital. Por exemplo, é a multiprogramação, né? Você pode transmitir mais de um programa de áudio, mais de um serviço de áudio pelo mesmo transmissor, né? Assim como na TV digital aqui em Brasília, a gente tem o canal 2, né, da EBC, que tem o 2.1, que é o canal TV Brasil, 2.2 TV Escola, 2.3 canal da saúde, né, 2.4 NBR. Você pode transmitir mais de um canal, você pode transmitir outras informações que não só o áudio, né? Por exemplo, transmitir uma aplicação interativa que você no teu radinho, seja ele um rádio no teu carro, no celular, imagine um rádio com uma telinha, né, pensando que ele vai ser digital, você possa acessar, por exemplo, informações sobre lugares para sair na cidade, entretenimento, em termos de serviço público, onde buscar um serviço, oportunidades de emprego, que dia por exemplo, o pagamento do Bolsa Família, né, como receber o recurso do governo. Programas interativos complementando a informação do rádio, né? Imagina quando um programa de rádio está falando sobre agricultura, você poderia mostrar a semente no rádio, mostrar uma foto, né? Numa rádio comercial, quando você fala uma propaganda no rádio sobre um carro, você poderia colocar a foto do carro ou a concessionária mais próxima para você comprar, né? Tem vários ganhos, né? Vamos dizer, tanto na TV quanto no rádio, além do rádio digital melhorar a qualidade do meio nativo, vamos dizer, o áudio vai ter melhor qualidade? Vai. Por exemplo, no rádio digital você vai poder transmitir áudio 5.1, né? A qualidade do áudio é uma grande melhoria. Eu diria que é uma melhoria drástica, principalmente para as emissoras que operam em onda média e onda curta. Sim, inclusive o Brasil está vivendo um processo de migração das emissoras de onda média para o FM, né? Porque elas estão sofrendo muita interferência, né? Isso aconteceria com o DRM também, ele livra das interferências. Olha, essa questão da migração do AM para o FM realmente é complicada, porque, por exemplo, na Índia eles resolveram digitalizar as ondas médias em vez de migrar para FM, né? E o AM, como você falou, sofre por interferência, né? E no digital,
ele não resolve totalmente o problema. Se você tem uma interferência que interfere no sinal AM, ele vai interferir no sinal DRM também. A diferença é que no DRM o áudio ele vai cortar, ele vai parar de tocar ou tocar perfeito, né? O digital tem essa característica de funcionar ou não funcionar, meio 0 e 1, característica do digital. Então, talvez, por exemplo, em grandíssimas cidades onde se fala muito dessa interferência, o DRM não resolveria o problema por si só. Mas eu vejo que, por exemplo, aqui em Brasília eu ouço 980 kHz, né? Eu ouço muito bem, 99% do tempo que eu estou ouvindo a rádio eu ouço bem, né? Em São Paulo eu vou muito para lá, minha família é de lá. Por exemplo, você está ouvindo a Rádio Cultura, 1200 kHz. Poxa, é a mesma coisa, 99% das vezes que eu estou ouvindo a rádio eu ouço muito bem a rádio. Então, quer dizer, o DRM vai funcionar no mesmo lugar onde você consegue ouvir a rádio AM, você continua ouvindo, você ouviria o DRM. A diferença é que com o DRM, naquele momento que você ouve a rádio AM com um pouquinho de chiado, o DRM não teria. Porque o DRM ele tem um tipo de robustez, né? A codificação digital, ela permite, por exemplo, ser robusta a ruídos impulsivos, né? Então, por exemplo, quando você passa embaixo de uma ponte, de um cabo de energia, no AM você ouve aquele tsh, né? No DRM não, porque quando tem um ruído impulsivo, como ele tem uma garantia de... mesmo que parte do sinal se perca, ele reconstrói o sinal completamente, então você não perceberia o ruído, você continuaria ouvindo o áudio perfeito. Então o DRM amenizaria muito esse problema de interferência. Não significa que num lugar onde o AM não pega, está totalmente ruim o sinal, o DRM não é mágica, não resolveria, né? Onde o AM tem sinal zero, o DRM também teria sinal zero. Mas o DRM mitiga, né, a interferência. Sim. E também um modo de ouvir rádio hoje que é utilizado praticamente só por aficionados, mas que antigamente, inclusive durante a Segunda Guerra, era muito utilizado para as pessoas terem informações de outros países, né, informações de longa distância, é o rádio em ondas curtas. Hoje, praticamente, tem muitas pessoas que nem sabem disso, do que se tratou, né? O rádio de ondas curtas tinha aquela característica de ter um som meio fugidio, né? Daqui a pouco ele cai, volta, né? O DRM traz o que para esse sistema de rádio de ondas curtas? Na onda curta, realmente o DRM permite uma diferença muito grande do áudio. Porque, na verdade, lá no começo, o pessoal que criou o DRM, o interesse deles era criar o primeiro sistema de radiodifusão que funcionaria em onda curta. Não existia nenhum. E até hoje ele é o único sistema que funciona em onda curta. Então eles tiveram um cuidado muito grande de criar o sistema com os parâmetros de modulação, os parâmetros digitais de transmissão, para funcionar em onda curta, né? Então, por exemplo, a Guarda Costeira norte-americana passou a usar o DRM para mandar, além do áudio, informações de tempo, né? Informações de localização dos navios, né? Previsão do tempo para os navios, além do áudio, prover serviços digitais, né? A Guarda Mercante alemã também, né? A Índia tem, acho que umas 4 ou 5 emissoras em ondas curtas que pega até no Brasil, né? Pega quase no mundo inteiro em DRM, e o áudio é fantástico, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que no contexto brasileiro, pra gente que está na zona urbana, onda curta parece uma discussão meio distante, né? Rádio de onda curta, né? Parece uma realidade, poxa, para que precisa disso? Mas o Brasil tem a Amazônia, né? E lá na Amazônia, por exemplo, a não ser que você esteja numa cidade, você não tem outro tipo de acesso à informação a não ser onda curta, né? Na zona rural do Brasil, seja no centro-oeste, seja na Amazônia e até em outras partes, muita gente ainda ouve onda curta, né? E, vamos dizer, são as pessoas que estão mais excluídas de acesso a informações, a meios de comunicação, né? E dessa forma que o DRM, para esse caso de ondas curtas, permitiria quase um renascimento da faixa se ela voltar a ser usada como a gente imagina que possa ser usada, porque aí a qualidade do áudio é igual a FM, mas só que você está ouvindo, por exemplo, a Rádio Nacional da Amazônia, no meio do Alto Solimões, perfeito, com qualidade cristalina, e ainda tendo acesso a informações de notícias, o que você quiser, né? Assim, nós temos a gente ouve muitas pessoas dizendo que não verem a necessidade do rádio ser digitalizado,
Porque hoje todo mundo tem o seu celular e ali pode acessar rádios de todo o planeta, né, com um aplicativo. E o que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu vejo os dados do IBGE, de audiência de rádio, eu vejo que a audiência de rádio não caiu praticamente nos últimos anos. Por exemplo, todos os meus amigos, todo mundo que ouve rádio no carro, continua ouvindo rádio no carro, não passou a ouvir streaming no carro. Até porque o sinal é instável, você tem que pagar, né? Eu acho que essa argumentação de que a digitalização do rádio não tem sentido é muito estranho. Por exemplo, por que ninguém falou disso da TV digital? Não, vamos manter a TV analógica, sabe, para sempre. Tem motivo sim, né? Um dos motivos que é pré-requisito dos sistemas digitais, tanto de rádio quanto TV, é o quê? Gastar menos energia, né? Então os transmissores gastam menos energia. A emissora transmitindo em digital, né? Tem emissoras, por exemplo, hoje de TV digital em Campinas, que transmite com 1, 2 kW, e no analógico, no caso da TV, não tinha com 20, 30 kW. No rádio é a mesma coisa, as emissoras vão ter a mesma cobertura com muito menos potência, né? Então, só isso já é um argumento. É a sustentabilidade e economia, né? Sustentabilidade e economia, né? Então, assim, não é uma coisa, não, o digital não é bom. Não, na ITU tem grupo de trabalho internacional que instituiu-se o rádio digital e a TV digital, no caso, porque é um sistema que tem vantagens claras, várias vantagens. Não é discutível se tem vantagem ou não. Não, tem e tem muitas vantagens. Uhum. Um problema que sempre é lembrado por quem também não vê vantagens no sistema de digitalização do rádio, ou no processo de digitalização do rádio, é o tal do atraso, né, o delay, que, por exemplo, o exemplo mais citado é no estádio de futebol, em que o torcedor está lá com o radinho grudado no ouvido, ele vê o time lá fazendo um gol e ele vai ter que esperar alguns segundos para ouvir aquilo ser narrado. Como é que está essa situação hoje? Bom, esse é um argumento assim, o digital tem delay. Todo mundo que tem TV a cabo, todo mundo que assiste TV digital no celular ou TV digital em casa, pode ver que se você tiver com uma TVzinha no celular vendo um jogo, tem atraso. E é inclusive muitas vezes superior a 3 segundos. Né? No DRM, hoje em dia você depende muito da configuração do transmissor, né? Mas você consegue atrasos menores do que 1 segundo, né? E isso, para mim, assim, de fato não me parece algo muito relevante, né? É porque uns 10 anos atrás se falava em atraso de 8 segundos, então agora sim, o atraso já pode ser de menos de 1 segundo. Nos Estados Unidos, né, que usam um outro padrão de rádio digital que chama iBook ou HD rádio, a primeira geração dos equipamentos lá tinha 8 segundos de atraso. Né? E o que as emissoras faziam é atrasar, como lá eles transmitem hoje o sinal digital e o analógico, né? É um período de simulcast, eles atrasam o analógico. Né? Então, mesmo analógico, você está recebendo atrasado no jogo de futebol americano, num evento esportivo norte-americano, que é um primeiro país primeira economia do mundo, né? Que eu acredito que se as coisas fossem tão ruins eles não aceitariam, e lá é assim, o analógico é atrasado para ficar com o digital. Então é uma coisa que é um pouco característica do digital, esse atraso é característico do sistema de radiodifusão digital, tanto a TV quanto o rádio, inclusive a TV por satélite, a cabo, mas está bem diminuído esse problema, menos de 1 segundo, né? Sim, não, parece totalmente aceitável, né? Menos de 1 segundo. E onde não pega o DRM, pode funcionar também o sinal analógico simultaneamente? Olha, eu acho que aqui no Brasil nós sempre pensamos em um período de transição, né? Do analógico para o digital, não vai ter nenhum corte brusco, né? Por exemplo, na Noruega agora em janeiro iniciou-se o apagão das transmissões de rádio analógica e só vão ficar as digitais. Claro que a Noruega está numa etapa muito mais avançada que a gente, um dia a gente vai chegar lá também. Mas todos os rádios que existem hoje, digitais, eles recebem os sistemas analógicos e digitais. Muito parecido com uma TV que você compra aí em qualquer loja, você liga a anteninha nela, ela continua pegando os canais analógicos, mas pega também os digitais. Então eu não vejo no futuro próximo o sinal de rádio analógico acabar abruptamente. Eu acho que vai ter um período aí que ele vai permanecer no ar por um tempo. Né?
E outra coisa muito importante também é que o rádio ele é muito acessível, né, à população, né? Pode-se comprar um receptor de rádio num camelô aí por 10, 15 reais, né? Qual seria a situação? Claro que tudo também vai depender da escala. No momento que for aprovado, é evidente que fabricantes vão iniciar a produção, né? Mas qual seria, como é que você vê essa situação do custo do receptor? Uhum. Bom, o custo de receptor, assim como o custo do Wi-Fi que você põe no teu computador, ou o custo de um roteador Wi-Fi, ou um custo de uma televisão, depende muito da integração que o equipamento tem, né? Basicamente do chip, né? Se você tem um chip que é especializado, que faça a recepção do sinal digital, decodificação, pronto para ser ligado nas caixinhas de som, né? Hoje já existem vários fabricantes de chip que já suportam o DRM. Isso é algo relativamente recente, né? Tem aí algum par de anos, né? De forma que os primeiros receptores baratos de rádio digital vão começar a sair agora, né? Porque entre o chip entrar no mercado e os fabricantes pegarem o chip, se apropriarem da tecnologia e embarcarem essa nova geração de chips de rádio digital nos receptores, toma algum tempo, né? Na Índia e em outros países já está se falando em receptores por menos de $50 para agora, 2017, né? E o preço vai caindo, a tendência é ir caindo com a escala. Quanto maior a escala, vai caindo. Lembra com a TV digital em 2007, quando lançou, um set-top box custava muito mais de $100, né? A Índia parece ser o melhor exemplo hoje do funcionamento do DRM. Como é que está a situação lá? Muitas emissoras em DRM, continua o analógico? Como é que está AM, FM? Pessoas já têm receptores DRM? Como é que está essa procura lá? Bom, a Índia é um pouco diferente do Brasil. O sistema lá ele é mais calcado, mais apoiado na radiodifusão pública do que na radiodifusão privada, né? Aqui no Brasil a gente tem uma radiodifusão privada muito maior que a pública, né? E quem tocou o projeto da digitalização lá foi a radiodifusão pública, né? Através da All India Radio, né? Que tem centenas de rádios espalhadas por todo o país, e eles fizeram a opção no primeiro estágio, que é o estágio que eles estão agora, estão terminando, de digitalizar primeiramente as rádios de onda média e onda curta, né? Que são as rádios que cobrem maior parte do país, principalmente as zonas rurais, né? Inclusive as zonas rurais afastadas das áreas urbanas densamente povoadas, né? Então eles já têm mais de 40 emissoras de rádio operando em onda média, cobrindo mais de 70% do país com sinal DRM. E ondas curtas para os serviços exteriores, né, para outros países. Tem também. E quem é que está fabricando lá os receptores? Então, os receptores estão começando a chegar na mão da população. Tem o receptor indiano, Avion, foi a primeira empresa indiana que colocou um receptor DRM no mercado, né? Em 2016 também teve o primeiro veículo a sair de fábrica com receptor DRM, que foi o Mahindra, um jipinho feito na Índia também. E para 2017 a gente espera que a maioria dos fabricantes de automóvel e receptores de mesa passem a colocar também receptor de rádio digital. No caso do avião, eles fazem também televisão, né? Então alguns aparelhos de TV na Índia vão começar a vir também com receptor de rádio, rádio digital. Outra particularidade do DRM que eu queria que você falasse é sobre o código aberto, né? Porque houve aí, na altura lá em que o ministro das Comunicações era o Hélio Costa, acho que lá por 2007, em que havia uma certa disputa lá entre o que era um sistema de uma empresa americana, o IBOC, hoje chamado de HD Rádio, e o DRM, né? Como é que está isso hoje? Então, a questão do DRM ser um sistema totalmente aberto é muito importante, né? Que o outro padrão que estava sendo considerado para ser adotado no Brasil, hoje conhecido como HD Rádio, ele na verdade, apesar de ser uma norma internacional, os americanos foram muito inteligentes em colocar partes fundamentais do sistema
como segredo industrial, ou seja, não publicar como ele funcionava. Eles definiram algumas partes de como o sistema funciona em termos de largura de banda, modulação, de forma que ele pudesse ser homologado. Mas, por exemplo, o codificador de áudio do HD rádio é segredo industrial, os serviços adicionais digitais, né, de previsão do tempo, aplicação interativa, são todos proprietários, você não sabe como é. Ou seja, só uma empresa pode prover esse serviço, esses softwares, vamos dizer assim. O DRM não, ele é um padrão totalmente aberto, você encontra as normas dele inteiramente disponíveis. E mais do que isso, ele apresenta algumas universidades, né, na Alemanha, como na Darmstadt University, em Hannover. Eles pegaram essas normas do DRM e implementaram todo o sistema em código aberto. Então hoje, se você quer fazer um transmissor, um receptor DRM, você já está muito bem adiantado, porque você já tem grande parte da parte relativa à modulação do sistema, codificação de canal, codificador de fonte, né, que é o MPEG-4, tudo feito, né? Então, além de ele ser aberto, a norma ser aberta, ele tem implementações abertas também. Uhum. Diniz, continuando a nossa conversa aqui, esse processo de migração das rádios AM aqui no Brasil, que estavam perdendo audiência, sofrendo interferência, parece que inicialmente a adesão parecia que ia ser bem grande, mas o que se está vendo na prática não está confirmando essa expectativa inicial. O que você acha que pode acontecer com essas rádios AM que permanecem no AM? Então, isso eu acho que é uma discussão, deveria ser das mais quentes hoje no Brasil de rádio, né? Algumas rádios já estão interessadas nisso e eu acho que a gente tem que expandir essa discussão, né? Muitas rádios AM, como você mesmo comentou, não vão conseguir migrar para o FM por vários motivos, né? Por valor, por questão de não ter canal para ir para o AM convencional, ter que ir para o FM convencional. Pro FM convencional, e vão acabar indo para aquela banda dos 76 MHz a 88, né? Que é a banda estendida do FM, que sabemos que não tem muitos receptores que já suportam, né? E muitas não querem migrar, muitas não vão conseguir. O fato é que das 1700, né, ou por volta de 1700 AM, o que a gente fica sabendo é que aí algumas centenas já conseguiram migrar, mas não se sabe quantos, vamos chutar em um valor talvez 50% não consiga migrar para FM. Exato. E essas emissoras vão continuar com a outorga delas em onda média, em AM. No entanto, a gente defende que o AM seja digitalizado, porque o DRM operando em ondas médias permite uma qualidade do áudio igual ao FM, no entanto mantendo a cobertura de uma onda média que tipicamente é boa, né? Tem uma cobertura muito grande e algumas ondas médias que têm mais potência, inclusive chegam distante à noite, né? Que tem aquela propagação celeste em que tem uma cobertura muito distante. Essa característica se mantém no DRM? Se mantém, e essa característica não só se mantém, como é potencializada no DRM. Porque o DRM ele tem modos de operação com maior ou menor robustez, né? Então, tipicamente no DRM se recomenda durante o dia transmitir com uma qualidade de áudio super high fidelity, em onda média, e durante a noite, que você tem a perspectiva de ser recebido mais distante, você diminui um pouco o bitrate do áudio, então ele não vai ser transmitido com uma qualidade talvez super excelente, né? Muito bom, sim, mas não com uma qualidade, largura de banda super grande. No entanto, vai ser recebido perfeito a 1000 km de distância, né? Então é uma perspectiva muito interessante que o DRM em onda média poderia de novo abrir essa perspectiva para as rádios AM que têm esse alcance muito distante, e para as rádios AM pequenas de 1 kW, 5 kW, permitiria voltar no mercado com uma posição muito interessante, porque não precisaria trocar a antena, mantém o parque todo que ela já usa para o AM, e somente colocaria um transmissor que transmite o DRM junto com a AM, né, transmite no canal adjacente. Outra coisa da migração que pode ter um efeito colateral bom, muitas AM vão migrar para FM, então a banda de AM vai ficar mais desocupada. Então o digital precisa de espaço para pôr o sinal digital. Então aquela ideia de usar o DRM em canal adjacente das transmissões AM pode ser uma solução que vai ficar melhor ainda, porque vai ter menos rádio, o digital vai caber em onda média sem atrapalhar em nenhuma outra emissora que esteja próxima, né? Então o rádio digital em onda média
tecnicamente falando, parece uma opção excelente para as rádios que ficarem. Né? A gente espera que o final dessa migração, ou a gente vai ter uma perspectiva direitinho do que vai acontecer muito em breve, e eu particularmente boto muita fé que as rádios AM que ficaram na onda média vão ter uma excelente surpresa assim que conhecerem o digital. E qual é a expectativa assim, para concluir o trabalho de vocês da Associação Brasileira de Rádio Digital? Qual é a expectativa que vocês têm? Bom, além de ter associação de forma a fomentar o rádio digital e a discussão do rádio digital e a adoção do DRM como a base do sistema brasileiro de rádio digital, a gente está participando em 2 projetos específicos. Né? Um, que é colaborar junto com a EBC em colocar no ar uma transmissão DRM de 1 kW em onda curta, na frequência de 9.750 kHz, que é uma frequência da EBC. EBC é a Empresa Brasil de Comunicação, que tem as rádios nacional, né? Exato, é com o pessoal da Rádio Nacional, exatamente com a Rádio Nacional, essa parceria. E a ideia é deixar um sinal no ar com uma licença experimental aí por pelo menos 2 anos, né, para demonstrar o DRM onda curta para quem quiser escutar. A ideia é que pegue pelo menos uma boa parte do Brasil, você conseguir receber esse sinal. Né? E o outro projeto é fazer uma estação em onda média. A gente tem um colega em Presidente Prudente, o Ari, que é engenheiro de rádio, e ele está nos ajudando. A gente talvez vai montar na Unesp, em Presidente Prudente, uma estação experimental de onda média DRM, né? Para demonstrar como é que ficaria uma rádio de onda média, hoje operando em AM, no digital. Né? Também no mesmo princípio, transmitir com uma potência média e não tão alta de 1 kW, 2 kW, para mostrar como seria o digital, o DRM onda média. Esses são os projetos mais práticos que a gente está tocando. E claro, a gente tem o nosso site, que é o drmbrasil.org, que a gente divulga informação do DRM, e sempre que possível a gente tem tentado falar com o radiodifusor, esclarecer o que é o rádio digital, porque infelizmente ainda muita gente confunde com internet ou realmente não entende as vantagens do rádio digital. Tá certo. Agradeço, Rafael. Muito obrigado. Esse foi Rafael Diniz, cientista da computação formado pela Unicamp e vice-presidente da Abradig, a Associação Brasileira do Rádio Digital, e também fundador da plataforma DRM Brasil. Uma das conclusões a que se pode chegar é que a adoção do sistema DRM de rádio digital pode ser muito benéfica para as ondas médias e curtas. Para o FM, talvez seja uma possibilidade ficar no sistema analógico. Mas para ondas médias e curtas, ou seja, o rádio AM, a adoção do DRM certamente trará uma nova luz e novas perspectivas. O programa Radiópolis segue agora com músicas que falam de rádio. Um abraço e até a próxima.